Fala, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua parentela, tá? Nós estamos te convidando a seguir o Podcast Vertical. Você que ainda não faz parte dessa grande família, siga-nos na rede social, Podcast Vertical no Instagram, Podcast Vertical no YouTube e todas as redes sociais, nós estamos com este nome também. Siga-nos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais um episódio do Podcast Vertical. Com a graça de Deus, nós estamos começando o primeiro Podcast Vertical do ano de 2025 e nós já queremos desejar a você, amigo ouvinte, um feliz ano novo, tá? Que todos os seus sonhos, seus planos e os projetos para esse ano, se coincidir com a vontade de Cristo, que venha ser realizado, tá? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa. Eu sou grato a você, a sua família, por acompanhar esse projeto até aqui, né? Hoje nós podemos gritar Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós estamos aqui hoje com um convidado, tá, especial, amigo de longas datas, creio eu, que nós vamos transitar aqui um pouco sobre a nossa história de vida, né? Como a gente se reencontrou, né? Creio eu que a gente vai transitar por isso. Porém, eu vou deixar ele muito à vontade para se apresentar a vocês. Porém, antes de se apresentar, eu quero te pedir que você faça uma oração abençoando tanto o projeto, tanto a gente que aqui está, a galera que está por detrás das câmeras e quem vai assistir também, tá? Fica à vontade para se apresentar e fazer essa oração também. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu me chamo Lucas Gabriel, eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Volta Redonda, Ministério Médio Paraíba, e eu estou muito feliz, agradecido a Deus por me dirigir a vocês e estar aqui na companhia desse querido, que é um amigo. Deus te abençoe, irmão. O prazer é todo meu, tá? O prazer é todo nosso. Para quem não sabe, aliás, vocês vão saber hoje, a gente vai falar um pouquinho, nós somos amigos e os nossos pais são amigos e nós nos conhecemos sem saber que os nossos pais eram amigos, né? Isso aí. E daí a gente construiu uma amizade muito grande. Eu louvo a Deus pela sua vida e pelo projeto que vocês têm desempenhado aqui, você, a sua equipe. E eu tenho certeza, porque vejo, mas mesmo se eu não visse, conhecendo a sua índole e conhecendo também o que Deus colocou na sua mão, eu teria a certeza que tenho, a mesma certeza que tenho, que Deus está usando esse projeto para abençoar a vida de tantos, e eu creio que hoje não será diferente, né? Estou sendo aí o pontapé de 2025, né? É isso. E eu quero que esse momento seja um momento de bênção para nós, né? Esse momento de edificação. E para você também que nos ouve, eu espero que seja um momento proveitoso para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Bendito é o teu nome para todos sempre. O Senhor que é o formador, que é o criador, que é o sustentador da tua criação. Nós te damos graças por esse momento, desfrutarmos da vida e por mais uma vez nós estamos empreendendo um projeto onde nós pretendemos usar a nossa vida para a glória do teu nome. Através desse podcast, que no momento de informalidade, descontração, de conversa entre amigos, compartilhamento de conhecimento, nós queremos que o Senhor fale ao coração de quem assistir, nós queremos que tudo que nós falarmos aqui seja proveitoso para a edificação de tantos irmãos, de tantos amigos que estarão aqui conosco. Conduz as nossas falas e esteja aqui presente no período que nós estivermos fazendo essa gravação e esse diálogo com os nossos irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Jesus. Lucas, que Deus te abençoe, tá? Sou grato a Deus por sua vida. Cara, eu achei interessante algo que você falou antes da oração. Você usou a abordagem assim: estou sendo o pontapé inicial de 2025. Achei interessante. Como você está sendo o pontapé inicial, cara, para 2025,
nada melhor, né, do que a gente começar o ano ou caminhar esse ano sobre um grande conselho, tá? A gente entrando na sua área de atuação hoje, vamos falar primeiro ministerial, tá? Ministerial. Cara, hoje você atua em qual área ministerial? Sim, na verdade, pela bondade de Deus, eu tenho atuado em algumas áreas, mas a área a que eu me dedico com uma veemência maior é a área bíblica, é a área da pregação e a área do ensino, né? Se você me permite, eu tive uma experiência com Deus quanto a isso, e quem me conhece sabe que eu sempre tive, por graça e misericórdia de Deus, a graça de atuar em algumas áreas, tentando contribuir um pouco na questão musical. Sempre gostei muito de visitar, e daí por diante, algumas coisas, né? Lavar a igreja, enfim, sempre gostei. Minha vida sempre foi dedicada a Deus e à igreja, e eu sempre gostei do púlpito, da porta, tudo que envolve igreja. Você, no caso, é o Samuel do século XXI, né? Samuel versão 2K25. Mas um dia, cara, no sábado, eu me lembro como se fosse hoje. A última eleição presidencial foi em 2022, foi? 2022. Então, foi num dos sábados de outubro de 2022. Eu levantei nesse sábado, com uma crise, sabe? Tem aquelas crises que a gente tem. Porque eu sempre fui esse camarada que meio que faz tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria de Deus uma direção. Porque, embora já pregando há muitos anos, fazendo tudo há muitos anos, porque tudo meio que começou na mesma época, né? Eu dobrei o joelho e falei com Deus. Falei, Senhor, perdão. Eu falei, Senhor, eu faço boa parte das coisas na tua casa. Uma das únicas coisas que eu não fiz na igreja foi liderar grupo de irmã e liderar departamento infantil. E mesmo assim, contando história para criança, eu falando isso com Deus, falei, mas qual área o Senhor quer que eu atue? Eu me lembro de ter falado assim na oração, eu me sinto como aquele camarada que joga em todas as posições, mas na hora que ele vai se definir, ele não sabe como. Me bateu essa crise e eu fui orar. E eu me recordo que eu orei isso umas 10h30 da manhã, e 1h da tarde, fazendo uma visita, o Senhor me respondeu por intermédio de uma mensagem profética. Nós estávamos numa reunião e o assunto era todo aleatório. Eu lembro da eleição porque os crentes estavam comentando na época que o Lula não podia ganhar a eleição, né? Aquele desespero todo da época. E do nada, o assunto de política se interrompeu na hora. E alguém levantou e falou assim, jovem, eu até olhei assim, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Aí eu pensei comigo assim, mas já, eu orei 10h30, é 1h20 da tarde, e ali Deus me deu esse direcionamento, né? Que eu deveria conduzir os meus passos no ministério prioritariamente na área de ensino. Já tive, assim, alguns outros direcionamentos nessa área, mas o que me marcou mesmo nos últimos anos foi isso. E desde então, mesmo já atuando na área, eu tenho feito isso, sendo mais incisivo. Entendi. Cara, é interessante. A gente tem vários pontos que eu queria entrar nessa sua fala inicial, né? Mas um dos pontos é como que você lidava com essa crise? Por que eu te pergunto, né? Por que eu te pergunto? Tem pessoas hoje, talvez esse início, essa fala inicial sua, é resposta para uma galera. Porque ainda mais no século XXI, né, no presente momento que nós estamos vivenciando, ainda mais existe várias síndromes, e hoje existe uma síndrome chamada síndrome de burnout. Cara, o trabalho excessivo, né? Então talvez nós estamos dando uma resposta para alguém, tá?
E com essa resposta que você vai dar, ô Lucas, como que você lidava com essas inquietações, com essa crise dentro de você, que no momento você faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada, você ora está na porta, ora está no púlpito e ao mesmo tempo está nos músicos, e se te perguntar quem você é, você não sabe definir. Como que você lidava com isso, cara? A ponto de você falava assim, cara, eu tenho que ter força para dobrar o joelho e pedir uma direção para Deus. Cara, para comer de conversa, eu posso pegar isso aí também? Você pode ficar à vontade. Opa, maravilha, daqui a pouco eu quero. Cara, assim, para comer de conversa, nesse ponto eu tenho certeza, eu não acho que isso é uma resposta para alguém, eu tenho certeza que isso é uma resposta para alguém. Que Deus não conduziria a gente nesse assunto aqui aleatoriamente. Mano, é o seguinte, eu sempre pensei algumas coisas quanto a isso. Primeiro ponto é que Deus não tem culpa das minhas crises. Deus não tem culpa das minhas crises. As crises são minhas, não são dele. Jonas que o diga. Você lembra da crise de Jonas? Jonas era um profeta em crise. Qual foi o motivo da crise dele? A desobediência. Ele desobedeceu a Deus, ele quis desobedecer a Deus, e o motivo dele querer desobedecer a Deus, na verdade, deixou ele em crise. Ele quis desobedecer a Deus porque ele não aceitava... Por um problema que não era nem dele. Que não era nem dele, ele não queria ir pregar em ele trouxe um problema para dentro que poderia ser resolvido fora. Quando o povo se arrependeu, ele começou a, Senhor, é por isso que eu queria vir aqui. Né? E aí eu guardo muito para mim, é como se Deus falasse para mim, nos momentos que eu tive, caso eu venha a ter novamente, né, a gente é humano, a gente nunca pode desconsiderar essas possibilidades, a mesma palavra que Deus deu para ele, quando lá no capítulo 4 nasceu, né, aquela boboreira lá, e Deus virou para ele e falou assim, é razoável o seu ressentimento? Quer dizer, você está se sentindo assim, tem motivo para isso? É razoável você ficar assim? Então Deus não tem culpa. E Deus mostra para a gente que a gente não tem necessidade de passar por essas coisas. Como foi o caso de Jonas. Ele não tinha necessidade de passar por aquilo. Era ele obedecer e pregar. Né? Então eu sempre lidei dessa forma. Deus não tem culpa das crises que eu tenho. Se eu tenho crise, é porque eu tenho coisas na vida que não estão bem definidas. E o que eu tenho que fazer não é parar minha vida porque eu estou em crise com alguma coisa. É definir o que precisa ser definido e tocar o barco. O tempo passa para quem está bem resolvido, o tempo passa para quem tem crise. Isso vale repetir isso, tá? Vale repetir isso. O tempo passa para quem está bem resolvido e o tempo passa para quem tem crise. Quais são as problemáticas de não acompanhar o tempo? Porque para quem está resolvido, a pessoa acompanha o tempo, beleza. Porém, para quem para no tempo? Deixa eu tentar, só para não fugir aqui da ideia, aplicar isso à questão que a gente começou a falar, questão ministerial aqui. Seguinte, você pega o exemplo, eu citei aqui, né? O exemplo de Jonas. Cara, o tempo passou. E aí, você vê no desenrolar da história que com a pregação de Jonas, o povo ouviu a voz de Deus e se arrependeu. E paralelamente ao arrependimento dos ninivitas, Jonas entra em crise. Então, se você for olhar cronologicamente, paralelamente, você tem um povo que está vivendo a realidade da salvação de Deus e tem um profeta que está em crise, que não aconteceu o que ele queria. Ele achou que era um negócio e era outro. Ele não se conformava com o outro que ele achou que era. Então, enquanto tem alguém desfrutando da salvação de Deus, tem o outro passando raiva. Esse é o ponto. Você não entendeu o que Deus quer, e olha que engraçado, Jonas não entendeu, ou melhor, entendeu e não aceitou o que Deus queria, e ficou frustrado.
ficou passando raiva. Seria o que ia acontecer comigo se eu pegasse essa palavra que eu recebi, por exemplo, e falasse assim: não, Senhor, eu sou músico, eu sou regente de coral, eu sou trombonista, enfim, eu quero dar foco nisso aqui. E Deus falando para mim: não, eu quero você ensinando, eu quero você pregando, eu quero você pastoreando, eu quero você nesse aspecto. E se eu pego isso e falo: não, Senhor, eu quero continuar sendo músico, eu vou viver frustrado. Não significa dizer que eu não vou mais ser músico. Eu vou atuar, eu vou cooperar, mas prioritariamente eu tenho que dar ênfase ao que Deus me deu como prioridade zero, como P0. E aí a questão é a seguinte: o Jonas não entendeu isso. Ele não entendeu essa parada. E é o que acontece. O povo de Nínive entendeu o propósito de Deus, se rendeu ao propósito de Deus, se arrependeu e foi salvo. Jonas, que foi o mensageiro do propósito de Deus, não entendeu o propósito de Deus para ele. Entendeu o propósito de Deus para o povo, mas não entendeu o propósito de Deus para ele. E enquanto tem um povo alegre, está o profeta lá passando raiva. E é o perigo que a gente corre, cara. De querer entender o propósito de Deus para os outros. E de saber o propósito de Deus para o outro, que Deus fala, mas não entender o propósito de Deus para a gente. Foi o que Pedro. Foi o que aconteceu com Pedro. Você lembra lá no final do texto de João? João fala, né, que ele era o discípulo a quem Jesus amava, etc. E aí Jesus fala de Pedro: ó, quando você crescer, vão te levar para onde você não quer, indicando com que morte ele haveria de glorificar a Deus, diz o texto, que o crente não morre, o crente glorifica a Deus com o testemunho da fé. E aí ele questiona com João, e aí Jesus fala para ele: fica na sua, cara, eu não quero fazer com ele o que eu vou fazer com você, larga ele e me segue. Esse é o ponto. Se eu não fizer isso, eu vou ficar frustrado. E Deus não tem culpa por isso. Cara, tá, mas olha só que... tu tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 26. 26 anos. Por sinal, você me deve um presente de aniversário, porque eu fiz 26 anos semana passada. E por sinal, vamos deixar esse sinal pro final, porque eu tenho algo, um adendo aqui, para eu falar para um público. Lá vem. Tá? Mas a gente deixa mais pro final. A grande realidade é que ninguém faz nada sozinho, viu? Eu preciso de você, você precisa de mim, e tem uma casa precisando da gente, o Podcast Vertical. Nós estamos dando pontapé inicial para uma obra conhecida por obra social, tá? E nós contamos com a sua ajuda. Nós queremos te pedir uma contribuição em quilo, né? Pode ser perecível, pode ser não perecível, pode ser em espécie, pode ser em dinheiro, né? Pode ser no Pix também. Nós teremos pontos estratégicos para que você deposite essa alimentação. Nós vamos passar recolhendo para abençoar uma família. Nós conseguimos já abençoar uma casa, nós abençoamos uma família composta de 4 crianças, estava passando uma situação muito complicada. Mas com a ajuda dos irmãos, né, que foi contribuindo, nós montamos algo e entregamos para essa família. Tá? Então, através desse vídeo, desse comunicado, eu quero expor a você essa ajuda, esse pedido de ajuda, né? Ajuda a gente a ajudar uma família. Contribua com 1 quilo e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim, e tem uma casa precisando da gente. Mas olha só, você tem 26 anos, você entrou numa crise com 24 anos, né, no caso. 24 não, 24, 23 para 24. Isso. Cara, e entrou nessa crise por agora. Porém, desde quando eu me entendo por gente, você já faz o que Deus falou para você fazer com 23, cara, na crise. Como que é isso? Porque, por exemplo, você tinha dúvida daquilo que Deus te chamou para fazer? Pô, é uma dúvida real que eu tô te fazendo, tá? Porque, por exemplo, tem relatos, e eu vi, se você entrar aí na página do Instagram dele, você vai ver uma foto dele pequena num cartaz escrito Cruzada Evangelística, o pregador Mirim. Mirim não, lá esse negócio de Mirim pra lá. Um dos menores pregadores do Brasil. Foi isso aí. Cara, e tipo assim, vem de maior tempão, cara, que você prega. E por que você entrou nessa crise? Cara, o que aconteceu nessa tua trajetória? Eu vou falar mais. Hoje eu tenho 26 anos de idade.
Eu não sei se você ia perguntar isso, mas se você fosse perguntar, eu já estou adiantando. A primeira vez que eu subi num púlpito e fiz uso da palavra, eu tinha 3 anos. Foi a primeira vez que eu dei uma palavra. Depois disso, por graça e bondade de Deus, eu nunca mais parei. E é literalmente porque eu sei que Deus me sustenta, né? Mas foi um momento da minha vida, assim, foi uma época específica que eu parei para avaliar, sabe? Reavaliar. Porque a gente acaba, às vezes, se envolvendo com muita coisa. A minha vida sempre foi. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes, meu pai já era presbítero. Então, assim, por sinal, meus pais têm origem wesleyana e eu também tenho. Eu sou fruto da Igreja Metodista Wesleyana. Meu pai já era presbítero lá. Então, assim, depois nós migramos para a Igreja Congregacional por uma questão pessoal dos meus pais, né? E aí eu já tinha de 2 para 3 anos, foi meio que no início dessa época, que fui formado lá para migrar para a Assembleia de Deus em 2019. Mas o ponto é que a minha vida sempre foi estando no templo, fazendo as coisas, cuidando da casa do Senhor, ajudando em tudo que é tipo de trabalho, especificamente pregando. Mas você vai se envolvendo com as coisas e chega um momento em que você perde, às vezes, esse tato. E eu senti que eu precisava recuperar esse tato da autoavaliação. Então, assim, eu não estava em crise de fé. Eu creio em Jesus. Eu sei o Jesus que eu creio. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. E eu sei que a sua palavra é verdade. Eu não estava em crise de fé. Eu parei para avaliar os meus atos. Quanto tempo eu estou gastando com isso? Quanto tempo eu estou gastando com aquilo? Eu estou me ocupando... Estou dando exemplos aqui, tá? Não necessariamente foram esses os meus pensamentos, mas foi mais ou menos nessa linha. Poxa, eu estou gastando muito tempo com a área musical. Eu tenho coral para ensaiar. Tenho orquestra para trabalhar com. E daí por diante. Está me suprimindo um pouco o tempo de fazer um bom estudo bíblico, de pegar um texto, de fazer uma boa exegese do texto, enfim. E o querer fazer bem tudo, né? Dadas as nossas limitações, a gente tem que querer fazer bem tudo, me levou a essa avaliação, essa autoavaliação, que por vezes a gente não faz porque tem tanta coisa para fazer que tem que fazer, você arruma tempo para fazer, mas não arruma tempo para medir a eficácia daquilo que você está fazendo, o proveito daquilo que você está fazendo. E aí foi onde veio esse, igual o pessoal está falando hoje, esse pensamento intrusivo. Ele, poxa vida, e aí, eu vou dar foco em quê? Eu vou fazer o quê? O meu pensamento nunca foi de deixar de fazer as outras coisas. Eu sei que enquanto a obra de Deus tiver necessidade e eu tiver condição de prestar a minha mão de obra, eu vou fazer isso. Mas eu preciso saber o que é principal, o que é meu foco e o que é aquilo que eu faço quando eu posso. Cara, foi aí que eu comecei a... Não, eu achei interessantíssimo você falar o que falou da forma que falou. Isso aqui vale a gente... Não é que investir um tempo a mais, porque o que você falou foi muito bem explicativo. Porém, cara, isso é para alguém sentar e respirar. E colocar a cabeça no lugar e parar. Talvez nós estamos abordando essa temática ou esse ponto para você que está nos ouvindo agora, que você precisa sentar, analisar o que você está fazendo e verificar o que é prioridade para você. Não que as outras coisas não tenham a importância, mas o fato de eu querer fazer tudo
isso acaba me atrapalhando em entregar com excelência aquilo que Deus colocou na minha mão. Exatamente. O que você falou, olha, eu toco trombone, eu tenho a orquestra, eu tenho que ensinar, eu tenho que pregar. Você também tem a sua vida fora da igreja. Você tem o trabalho, você tem que se dedicar lá dentro na onde você trabalha. Você é contador, você lida com empresas, você tem que saber se dividir. Então você é como se fosse um aparelho de celular, cara, um HD. Enche, tanto uma hora vai travar. E não o que aconteceu? Eu travei. E não Eu travei, cara. É exatamente isso, eu travei. Falei, cara, o que eu tô fazendo? Não no sentido de ser certo ou errado, mas no sentido de priorizar. E outra coisa, a gente começa a entrar no nível de seleção, desculpa o termo que eu vou usar aqui, muito burro. Muito burro. Porque é o seguinte, eu desconheço o que Deus quer para mim. Então, ou faço pouco caso, talvez, depende do caso de quem está ouvindo. Vou me envolvendo com outras coisas. Isso eu estou falando a nível de trabalho, de atividade, de serviço. O ministério também é serviço, né? Mas se eu levar a coisa para um ponto maior, eu começo a colocar em demérito também a minha vida cristã, a minha vida com Deus. E aí eu incorro no risco de encher tanto, mas não é encher de Deus, é encher de trabalho. Aí eu travo. Aí entram os porquês, né? Por que não tô conseguindo ter desenvoltura nisso? Por que eu tô colocando a mão para fazer isso aqui não tá desenvolvendo? Porque às vezes a gente se encheu tanto, né? Não de Deus, mas das coisas, e acabou que faltou lugar para Deus ficar à vontade para trabalhar. Eu não dou? Como é que é? Falta lugar. Falta lugar. Mano, nada O Salomão já disse isso. Nada é novo debaixo do sol. Tudo se repete. O que Deus disse para o homem no Gênesis? A Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus os abençoou, é o relato do capítulo 1 e o versículo 28, desculpa. E Deus disse assim: vocês vão dominar, vocês vão crescer, vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra. Deus delimitou o raio de ação do ser humano. E Deus foi tão detalhista do que disse, que Deus disse assim: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, enfim. Tão detalhista que você consegue perceber no próprio texto que das coisas que Deus criou, tem coisa que Deus não deu o domínio para o homem. Por exemplo, acha na Bíblia, acha ali. Bom, pelo menos eu comecei a ler a Bíblia de novo e eu gastei um tempo ali e eu não achei algum texto que diga que Deus deu domínio para o homem das águas, sobre as águas, domina sobre as águas. Não tem. Deus deu domínio para o homem sobre os peixes do mar. Não deu domínio sobre os mares, não deu domínio sobre a água. Então tem coisa que Deus dá domínio e tem coisa que não. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu vou parar um pouco de falar desse negócio de água, senão o dia que eu for pregar na sua igreja eu tô lascado. Aí eu vou publicar isso, tá? Você me deu esse termo aí, ué, de Jesus andando sobre as águas, né? Só para vocês se situarem, eu vou pregar na igreja onde ele serve, dia 23, né? Dia 23, eu acho, não me lembro. Aí eu esqueci desse detalhe, eu tô falando aqui já basicamente, eu tô tirando do que eu tô preparando para pregar e tô falando com ele aqui, eu vou guardar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que Deus, ele delimitou, você vai fazer isso e isso, ponto. Então, Deus continua fazendo isso com o homem. Mas para qual homem? Para o homem que dá tempo para ele. Para o homem que para. Senhor, o que eu tenho que fazer? Investe tempo. O tempo. Interesse. Isso é mais importante do que a ação em si. Foi aí que eu travei. E a minha oração foi para me colocar nesse lugar. Senhor, vamos lá. O Senhor que me criou, o Senhor disse que tem obra na minha vida. Beleza. Vamos lá, o que eu tenho que fazer?
Foi para me pôr nessa condição. Maneiro. Olha só, nós vamos abordar 3 tópicos aqui: Bíblia, pregação e pregadores. Tá? Vou começar de trás para frente. Pregadores. O que você acha de pregador cobrar para pregar? É pesado. Vai furar não, cara. Vai isso não. É pesado. Vamos falar. Não vamos. Levanta outra questão. Não vamos assim tão forte, né? 5 mil é muito para pregar, para pregação, para eu me deslocar. Brincadeira. Cara, vamos falar sobre pregadores, tá? Você como tal pregador, você começou falando que 3 anos de idade começou a pregar e tal. Conta pra gente, cara, qual foi a sua melhor experiência como pregador desde 3 anos de idade, tá? Depois, ou você começa de trás pra frente também. Conta pra gente também a sua pior experiência de 3 anos até hoje. Você consegue puxar na sua memória? Cara, julgar como melhor e pior, eu não vou conseguir. São muitos anos. Eu posso fazer um juízo de valor equivocado. Mas eu tenho uma de cada, tá? Vamos lá. Uma experiência boa, muito boa que eu tive. Eu estou lembrando aqui agora. Foi de uma ocasião que eu fui pregar numa igreja e no meio da pregação, eu não tenho hábito. Dificilmente eu faço o que eu fiz naquele dia. Também não lembro o tema. E eu comecei a pregar, mas eu me recordo que eu parei de pregar e comecei a cantar o hino 36. Da linda pátria estou bem longe. Nossa. Não, continua. Cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Eu vou parar, senão eu vou chorar, né, mano? Ô, louco. Nossa, Deus, esse hino é lindo, cara. E antes de você continuar, esse hino agora vai ficar marcado. Eu já gostava, mas ele vai ficar marcado pro resto da minha vida, porque foi o hino que eu cantei no velório da minha mãe. Você cantou esse hino? No velório. Eu fui lá, mas eu não peguei essa parte. Você cantou esse hino? Rapaz do céu. E eu me recordo que eu estava falando hoje lá no serviço antes de sair, né? Eu coloquei justamente esse hino hoje, que da hora, né? E eu estava conversando com outro rapaz que eu estava cortando cabelo e eu contando a experiência, cara, de como foi cantando esse hino. E, cara, foi surreal. É uma memória que eu nunca mais quero esquecer, entende? Esse hino sempre, toda vez que eu ouvir, vai te remeter. Vai. E não falo com um pesar. Eu até gosto, a minha esposa até comenta. Ela fala, a minha esposa fala, né? Ela fala assim: eu não gosto muito de escutar esse hino porque eu lembro de velório, de morte, e eu lembro da sua mãe, né? Ela fala comigo. Eu, contrapartida, coloco pra ouvir todo dia, porque eu fico feliz e eu lembro da minha mãe. Eu posso fazer um adendo antes de... Eu sei que a gente tá falando de pregadores, mas você mexeu num ponto que eu quero aproveitar para falar. Gente, por favor, não existe hino de velório. Não existe hino de velório. Quantas poesias belas da harpa cristã, por exemplo, fora outras, mas vou falar de harpa porque o hino 36 é um hino que a gente joga fora e não canta no culto porque acha que é de velório. Sim. Eu acho que não é que a
forma de se expressar e tal, mais lenta. Você que é da área da partitura, você vai saber melhor do que isso, porque eu nem batendo palma há certo tempo, mas eu acho que pela leveza do hino, não sei, né? Mas tem hinos que de fato... Sim, é porque a música, cara, a música é a arte, uma das definições de música é a arte de manifestar os afetos da alma mediante o som. Então, eu não vou cantar, por exemplo, esse hino, essa canção, com um posicionamento pujante, vibrante. Isso não é uma marcha de guerra. Isso é uma música introspectiva, né? Mas o nosso equívoco é atribuir esse tipo de coisa, esse tipo de coisa mais introspectiva e até mesmo esse tipo de letra apenas a situação de morte, que pressupõe tristeza. Mas peraí, o hino fala do céu. A letra, o compositor está dizendo que ele está querendo ir para o céu. E eu não gosto de cantar isso num culto porque me dá conotação de velório. Mas peraí, a conta não fecha. Tem um outro. Junto ao trono de Deus preparado. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Isso tinha que ser motivo de alegria nosso. E saber que tem um lugar reservado lá de Deus, por assim dizer, para mim. Mas não. Quando eu canto esse hino no culto, todo mundo, eu assim, no geral, né, torce o bico porque é hino de velório. Não pode fazer isso num culto de celebração. Ora, se uma mensagem dessa não me é apropriada, poxa vida, entende a dinâmica da coisa? Não é hino de velório, é o que lembra o céu, é o que dá saudade do céu, se eu posso usar aqui essa expressão. Não, não, de fato, cara, de fato. É esclarecedor o que você falou, cara, mas tem um outro também, cara. Eu lembro que eu estava cantando, aí alguém pegou e falou assim comigo assim, foi até um pastor, não vou nem mencionar o nome dele, mas ele falou assim: para de cantar esse hino, tá agorando minha morte. Não, e outra coisa, peraí. O apóstolo Paulo disse o quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é vantagem, é lucro. E eu, quando ouço um negócio desse, falo o quê? Tá agorando a minha morte? A conta não fecha, cara. Não bate. A conta não fecha. Mas, né? Mas vamos voltar lá na minha experiência de pregação. Conta a sua experiência de pregação. Vamos lá, senão é muito legal, muito legal. Mano, foi o seguinte, como eu tava falando, eu comecei a pregar e comecei a cantar esse hino e entrou um rapaz na igreja. E eu terminei a pregação, fiz o convite, ele foi à frente, esse rapaz que entrou, eu me recordo que era tipo, finalzinho mesmo, 15 para as 9 talvez. Ele entrou, se rendeu a Cristo e quando terminou o culto, a gente ia descendo, o púlpito era um pouco mais alto do que o normal, e ele correu lá na frente e pediu para a gente esperar. E abriu a carteira dele e mostrou uma renca, na época, R$800. Na época, são, sei lá, uns 15 anos atrás, R$800. Era dinheiro, hein? E ele ia usar aquilo tudo para se drogar. Era um domingão, a igreja era de esquina, com a rua principal do bairro tinha um poste. Ele marcou com um amigo dele que se encontraria às 20 horas. E foi dando 20, 20, 10, 20, 20, 20, 30. E o tal amigo não apareceu. E eu cantei esse hino. E esse hino, por algum motivo, marcou a vida dele. E ele entrou na igreja. Ele não resistiu e entrou na igreja. Caraca, maneiraço. Nunca mais vi. Não sei se eu via na rua, não sei quem. Não lembro, né? Eu já tive algumas experiências assim também, de enquanto estava pregando, tipo assim, uma pessoa entrou, né, e tipo assim, aceitava Jesus. Olha só, aceitava Jesus, já tive experiência assim, enquanto tipo assim, eu estava pregando, a pessoa vinha e aceitava Jesus. E também eu estava pregando, já teve vídeo de eu estar pregando, e lá na rua um camarada gritar e falar que era tudo mentira aquilo que eu estava falando. Também, já tive essa experiência. Agora, uma experiência ruim. São tantas boas, mas são tantas ruins também.
a gente não acerta sempre, né? Não, a internet é a terra da mentira nesse sentido, né? Então, um pregador famoso, e ele fala numa das pregações dele que na internet tudo é bonito. O fogo cai em toda a pregação, todo culto está lotado. Todo culto tem vidas no altar. E eu me recordo de muitas vezes, eu não vou citar aqui, porque não foram uma nem duas, que eu sentava, preparava, sempre gostei de ir para público, sermão pronto, vendo assim aquele negócio tão claro do texto, assim, aquele negócio entrando. Bom, hoje eu vou pregar. Hoje, meu irmão, o culto uma benção até a hora de eu pegar a palavra. Parecia que quantas vezes, isso é horrível para quem está falando. Eu não sei se você sente isso, mas para quem está falando é horrível. Você começa a pregar e parece que o negócio língua, faz igual o chato, aquele piripaque. Então, e você desce do culto frustrado. Eu entendo que isso é pedagógico, mas é uma experiência muito ruim, que todo mundo gosta de ser ouvido e ser correspondido, né? Eu tenho, assim, muitas. Eu não vou, assim, entrar muito em mérito, mas eu tenho muitas experiências que me fizeram aprender. Eu não considero como experiências ruins. Eu considero como experiências que me fizeram aprender. Eu também já tive experiência assim também, de quando estava pregando, eu ouvia o bater da asa do mosquito também, e eu ficava frustrado com aquilo, né? Mas aí, assim, em contrapartida, quando a gente descia, a pessoa fala assim, falou muito comigo e tal, não sei o quê, mas beleza. Cara, no tópico ainda de pregadores, cara, fala um pouco pra gente sobre postura, pregadores que para o século XXI, para o ano de 2025, precisa ter comportamento em cima do altar, como se comporta antes de subir e quando desce, como se comporta nas redes sociais, como se comporta no ciclo de amizade, nas rodas de amigos, dentro do WhatsApp, fora do WhatsApp, como se comporta um pregador. Vamos lá. A vida do pregador é uma vida difícil, num certo sentido. Não é difícil. É prazerosa pela função que exerce, mas é difícil também pela função que exerce, né? Porque requer que se tome alguns cuidados. Pré-púlpito, no púlpito e pós-púlpito. Eu acho que foi isso que você quis dizer. Cara, pré-púlpito, o pregador tem que ser crente. Tem que ser crente. Não é vantagem a pessoa ser conhecida como pregador. É vantagem a pessoa ser conhecida como crente. Não, vale repetir. Vale repetir. Não é vantagem. Pregadores que me ouvem, guardem isso. Não é vantagem você ser conhecido como pregador. É vantagem você ser conhecido como crente. Na minha época de mais novo, circulava uma moda, e eu confesso que eu tentei entrar nessa moda, mas Deus não deixou. Graças a Deus ou não? Graças a Deus. Graças a Deus que Ele não permitiu. Que era aquela moda do cartãozinho. Eu não sei se ainda tem, mas... Cartão de visita? Ainda tem isso ainda? Não sei, você é antigo, né? Eu não tenho nem sua idade. Eu sou o curioso caso de beijo me bota. Isso aí, você é o cara mais velho que eu conheço, mesmo tendo 26 anos. Cara, os caras faziam, entregava lá um cartãozinho, pegava assim, ó, aqui. Aí você lia o cartãozinho do cara assim, pregador, conferencista, palestrante, não sei o quê. Um currículo, né? Um mini currículo. O que isso quer dizer para Deus? Nada.
Agora, se você é um filho que honra o nome do seu pai, inevitavelmente você vai ser um bom pregador. Deus tem filhos, Deus não tem cabide. E as pessoas estão achando que Deus tem cabide de emprego, cara. Entendeu? Então o pregador, ele tem que primeiro ser crente. Se ele não for crente, ele não pode pregar. Paulo disse assim, que os homens nos considerem como ministros. Quando ele vai resolver aquela confusão, né, aquele partidarismo lá em Corinto, ele diz isso. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aí, se eu não me engano, é nesse mesmo texto que ele diz assim, requer do despenseiro que ele se ache fiel. Então, o comportamento pré-púlpito se resume nisso. Agora, quanto à arte da pregação, vamos lá. O exercício, né, da pregação, melhor dizendo, vamos lá. Leitura bíblica. O pregador não deve ler Bíblia para pregar. Ele deve pregar para ler Bíblia. Entendeu o que eu falei? Entendi, com certeza. Ele não tem que ler Bíblia para pregar. Ele tem que pregar porque lê Bíblia. Tanto é, eu entendi tanto, porque isso aí me fez lembrar o início, quando eu comecei. Eu só lia quando, no caso... Você tinha convite. Isso, tinha convite. E, cara, eu vou te falar que foi uma época que eu mais tinha agenda aberta. Aí tá a parada da coisa. Rapaz do céu. Mas foi um período também que foi pedagógico pra mim, cara. Sim. Eu vejo que foi pedagógico pra mim, que hoje eu trilho um caminho, uma rota mais assertiva pelo fato de eu ter errado lá atrás, não ter negligenciado os meus erros, entendeu? E eu permitir aprender com eles, entende? Quando você chega num consenso entre você mesmo com o seu passado, cara, tudo flui hoje em dia. Tudo flui, né? Tudo coopera. Então, por isso que eu quando você falou, eu fiquei analisando assim, a minha mente rápida foi lá atrás, cara. Aquela viagem rápida. Nossa! Então o pregador tem que ler Bíblia, mano. Ele tem que ler Bíblia, ele tem que saber Bíblia. O problema dos nossos dias hoje é que a gente tem Não é que chegou uma notificação aqui que eu tenho um relógio aqui muito... pentecostal, ele revela. Esse aqui, o anjo tá revelando pelo relógio. Mano, a gente tem um período hoje onde as pessoas querem tudo pronto. Então a gente vive uma época que os pregadores não sabem Bíblia, eles sabem texto. Olha! Não sabe Bíblia, sabe texto. E o pregador não tem que saber texto, ele tem que saber Bíblia. Se ele souber texto sem saber Bíblia, o texto fica desconexo, ele vai pregar errado. A gente vai falar sobre Bíblia, então deixa isso para daqui a pouco. É isso mesmo, né? Isso aí. Então deixa para daqui a pouco isso aqui. Então, tem que ler Bíblia, orar, preparar o sermão, pertencer a uma igreja, ter um pastor, participar de culto de ceia, participar de escola dominical, participar de culto de ensino. Mas daí você tá apertando uma galera, né? Mas deixa apertar, né? Foi o que eu sempre fiz e foi o que eu sempre fui ensinado a fazer. Cara, meu pai dirigia igreja quando era criança. Eu conseguia atender a itinerância e ajudar ele na igreja. Cara, eu fui criado, você já ouviu falar, com certeza já, e alguns dos que estão me ouvindo também, essa batida de itinerância e etc. Eu hoje não, hoje eu já tô, como diz assim, eu já tô velho. Mas, eu falo assim, zoando, né? Mas eu já teve uma época da minha vida que eu fui, não de grandes proporções, mas itinerante, real, oficial. Eu lembro. Você lembra disso? E nessa época, eu fui criado eu fui ensinado por um camarada, e alguém vai se lembrar desse camarada aqui, chamado Pastor José Flávio de Moura, que presidiu por muitos anos a Igreja Congregacional em Volta Redonda. Isso é uma figura lendária aqui nessa cidade e no Brasil inteiro. Eu sei do que eu estou falando. E mesmo na minha itinerância toda, eu tinha tempo de atender o pastor Moura.
Não teve uma vez que ele me chamou no gabinete dele que eu falei não. Não teve uma viagem que ele me chamou para fazer que eu neguei. Não teve. A gente tem que ter tempo para igreja. E atualmente eu faço a mesma coisa. Então vamos lá. Pré-púlpito, né? Recebeu o convite, vai orar, vai ler a Bíblia, vai pedir a Deus uma direção. Não é pedir a Deus palavra, é pedir a Deus direção. Porque eu perdi muito tempo na vida com isso. Você já passou por isso também? Tem certeza disso? Senhor, o que eu vou pregar? Nossa. E passa segunda, terça, quarta, quinta. Aí folhei a Bíblia, parece que não Bíblia. tem letra nenhuma lá. Fica tudo branco. Até eu entender o que Paulo disse. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa. É claro que o Espírito vai te direcionar um texto. Mas eu queria ouvir como se... Tipo Davi. Às vezes eu achava que eu estava no Antigo Testamento. E Davi tinha esse negócio, né? Quando ele, por exemplo, foi em Keila, né? Senhor, eu posso pelejar? E o texto diz que pode. Eu leio o texto e fico imaginando Deus falando com aquela voz do Cid Moreira, assim, pode. Não. Aí eu orava esperando isso. Senhor, o que eu devo pregar? Com a Bíblia fechada, às vezes. João, capítulo 10. Não, gente, toda a escritura é proveitosa. Ele fala Sansão. Toda a escritura é proveitosa. É claro que o Espírito vai te direcionar um texto, mas leia o texto com responsabilidade, prepara, vai pregar. No dia de pregar, evita, a não ser que não tenha como, qualquer outro contato que não seja com aquilo que você vai fazer. Não é para virar um monge por um dia, mas é para procurar passar o dia em oração, concentrado no que você vai fazer, concentrado naquilo que você vai ensinar, mentalizando a palavra. Procure se vestir adequadamente, de acordo com o lugar onde você vai. Você não vai pregar numa Assembleia de Deus tradicional com tênis Adidas. Não é do lugar. Como também você não vai numa comunidade que tem aquele perfil mais liberal de terno e gravata. Se bem que uma vez eu dei essa gata, eu confesso. Uma vez só. Mas nunca mais. Não, acho que todas as vezes, porque eu nunca vi você normal. Você só anda ou é esporte fino ou é terno. Não. Mas esse dia eu dei uma gata legal. Depois eu posso até falar sobre ela. Depois. Mas se vista adequadamente. Chegue cedo. Você não é estrela de show, pregador. Você é participante do culto. Tem gente que chega na hora de pregar. Você vai para cultuar e no culto você terá a oportunidade de entregar uma mensagem. Então chegue cedo. Chegue para a oração. Participe do culto. Não use... Hoje é difícil falar para não usar celular, porque tem gente que faz sermão ali no celular, eu entendo. Mas salvo essas questões, evita. Evita não usa. Né? Não espere reação das pessoas. Nós não fomos chamados para sermos reagidos. Se eu posso usar aqui essa expressão. Nós fomos chamados para pregar. Eu não fui chamado para convencer ninguém. Eu disse isso a uma pessoa até hoje de tarde. Eu não fui chamado para convencer ninguém. Eu fui chamado para pregar. Se o Espírito Santo que está falando através da palavra não convenceu a pessoa, não vai ser eu que vou convencer pregando. Com a minha retórica, com a minha fala. Então se ponha como instrumento. Né? Seja cordial com as pessoas. Né? Tem gente que não... Deus abençoou 3 agendas, o cara já quer sair, né, de lado ali, não quer falar com ninguém. Não tira foto com ninguém. Para com isso. Né? Mas ao mesmo tempo pondere isso. Para que também não suba. Né? Seja sociável, ponderando para que isso não suba no seu coração. E cuidado com as críticas. Cuidado com as críticas, mas mais ainda, cuidado com os elogios. As críticas a gente tem que ter cuidado, porque dependendo de quem fala, vai descer para o coração um negócio que não precisa.
Mas quando o assunto é elogio, vai descer para o coração que não se deve. Aí já era. Aí, né? Cara, falando sobre pregação, tá? Pregação. Nós estamos já caminhando para o final. Já tem? Já? Então agora a gente vai correr. Eu não sei, mas eu acho que já deve ter 50 minutos. 50 minutos. Mas olha só. Pra gente começar a caminhar, beleza? Sobre pregação. Como montar, como estruturar, como escolher o texto. Você transitou por isso, né? Um pouco, falou sobre ler Bíblia, falou sobre pedir Deus direção e tal, mas sobre pregação. Quais são os... Como que fala a palavra? Os cuidados que eu preciso ter na hora de explanar um texto, como pregar, né? Fazer a homilética direito, tudo direitinho. Vamos lá. Eu gosto muito desse assunto, gosto demais. Inclusive, eu estou encerrando agora uma sequência de estudos, né, a nível de pós-graduação, exatamente nessa área de interpretação bíblica. Então, assim, eu gosto demais de falar sobre isso. Irmão, primeira coisa, eu vou tentar ser o mais prático que eu conseguir. Vamos por partes. Primeira parte, a gente precisa respeitar a individualidade de cada reunião. Isso não é pôr uma trava do Espírito Santo, né? Mas isso é respeitar a particularidade de cada reunião. Por exemplo, os nossos cultos, culturalmente, os nossos cultos de domingo, eles são cultos de celebração, né? E de proclamação do Evangelho. Então eu vou pregar uma mensagem que vai edificar, vai, evidentemente, falar ao coração dos que estão me ouvindo, mas eu não posso perder nessa pregação, nesse sermão, o foco da salvação, o foco da evangelização, porque é o dia que o não crente vem na igreja. É o dia que... Aí o camarada às vezes sobe num domingo à noite e começa assim, porque tem crente que isso, tem crente que aquilo, já viu isso? Tem crente... E o cara que não é crente, que foi num culto querendo ouvir uma palavra, na verdade todo culto, não vai estar um crente falando de outro crente. Aliás, as nossas igrejas, elas originalmente têm essa nomenclatura de culto por causa disso, de culto público, né? Na época, eu não vi isso, mas os nossos pais falam que na época, bem lá atrás, o culto de doutrina, por exemplo, só entrava crente. Era fechado. Por isso os demais cultos eram chamados de culto público. E por que público? Porque os não crentes podiam entrar. E qual era o foco do não crente? Até a mensagem era outra, né? Mensagem evangelística. E esse é um problema grave. A gente tem um problema gravíssimo sobre a questão do conteúdo do evangelho. A gente está vivendo um tempo que as pessoas não sabem o que é o evangelho. Um dia a gente pode sentar, se você entender que deve e quiser, a gente pode gastar 1 hora falando aqui sobre o conteúdo do evangelho, sobre os 4 pilares do evangelho. Só isso e nada mais. A gente fica em 1 hora falando e ainda vai faltar tempo. As pessoas não sabem, cara. Não sabem. As pessoas perderam isso de vista. Entendeu? A gente está precisando começar a cantar de novo aqueles negócios assim. Jesus deixou toda a sua glória. Lembra disso? Para ver se volta. Não sabe. Então, só que eu não posso fazer isso no culto de doutrina. Ou até posso, porque também é proclamação do evangelho, mas com outra perspectiva. O culto que a gente chama de culto público, a gente prega com a perspectiva da proclamação, do anúncio do evangelho. O culto que já é para ensino, uma escola bíblica, ou qualquer outra coisa nesse sentido, ele também é a pregação do evangelho, mas na perspectiva da doutrinação. A proclamação eu profiro para trazer os não salvos, para que o Espírito Santo convença e os inconversos sejam convertidos. A doutrinação eu uso para instruir aqueles. Então eu tenho um outro perfil de mensagem.
Eu tenho um outro perfil de sermão. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo de respeitar a particularidade de cada culto. E aí eu vou ter outras, né? Uma solenidade, um rito fúnebre, enfim. Então esse é o primeiro ponto. Respeitar a particularidade de cada reunião. A grande realidade é que ninguém faz nada sozinho, viu? Eu preciso de você, você precisa de mim, e tem uma casa precisando da gente. O podcast Vertical. Nós estamos dando pontapé inicial para uma obra conhecida por obra social, tá? E nós contamos com a sua ajuda. Nós queremos te pedir uma contribuição em quilo, né? Pode ser perecível, pode ser não perecível, pode ser em espécie, pode ser em dinheiro, né? Pode ser no Pix também. Nós teremos pontos estratégicos para que você deposite essa alimentação. Nós vamos passar recolhendo para abençoar uma família. Nós conseguimos já abençoar uma casa, nós abençoamos uma família composta de 4 crianças, estava passando uma situação muito complicada. Mas com a ajuda dos irmãos, né, que foi contribuindo, nós montamos algo e entregamos para essa família. Tá? Então, através desse vídeo, desse comunicado, eu quero expor a você essa ajuda, esse pedido de ajuda. Né? Ajuda a gente a ajudar uma família. Contribua com 1 quilo e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu preciso de você, você precisa de mim e tem uma casa precisando da gente. Né? Dito isso, vamos para o próximo. O que é pregar? Eu gosto demais do modo como o pastor Hernandes Dias Lopes abordou isso. Foi até num podcast também. Falando nisso, eu acho que esse ano eu consigo trazer ele. Rapaz! Tu ora por mim? Vamos tentar? Vamos tentar trazer? 15 dias no monte para trazer esse cara. Deus, ouve aqui. O que é pregar? Ele diz e eu concordo. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E eu vou dizer que a maior parte do nosso erro não está nem na explicação, embora exista muito erro, e nem na aplicação, embora também exista muito erro, mas na leitura. Nós não lemos o texto. A gente tem dificuldade com a leitura. Vai pregar? Lê o texto. Leia o texto 15 vezes. Leia o texto 384 vezes. Leia o texto. Leia o texto. E se achar muito difícil, faz igual a mim. Me imite se achar difícil. Pega o texto, escreve, lê o texto e escreve o texto. Eu cato uma folha A4 e eu vou escrever o texto. E aí, se ainda tiver ruim, eu pego outras bíblias, com outras traduções, e eu escrevo o texto numa versão, na outra versão, até eu ler o texto. Ter familiaridade com o texto. Você não consegue falar bem daquilo que você não domina. Então, se você não dominar o texto, você não vai conseguir nada. O texto tem a sua perícope. O texto é uma unidade com coesão e com coerência. Então, por mais que você fale de um versículo, você tem que ler o texto. Senão vira texto isolado. Então, lê o texto. Lê o texto. Procurou entender o texto. Explica o texto. Aí entra o trabalho da exegese, que é tirar de dentro do texto. É olhar para o texto. Assim como está, né? Assim como está, né? A exegese assim como está, tirar do texto. Senão vira uma exegese, né? Tem um amigo nosso que fala que vira uma exegese. Pois é, exatamente isso. Então, assim, vamos fazer o seguinte: li o texto, agora eu vou entender o texto. Eu vou entender o texto no viés histórico. Eu vou entender o texto na perspectiva do autor. Eu tenho que entender aquele texto. Primeiramente, me pôr no lugar do autor. O que esse cara quis dizer? Qual é a teologia do livro? Por isso que eu falei agora há pouco, o pregador não pode conhecer o texto, ele tem que conhecer a Bíblia. Que o versículo faz parte de um parágrafo, o parágrafo faz parte de um bloco
que faz parte de um texto completo, que é o livro que compõe a Bíblia. Entende qual é a questão? Então, assim, eu li o texto, eu tenho que me pôr no lugar do autor. O que o autor está querendo com aquilo? Então, esse texto tem que ter sentido que o autor está querendo. Aí tem o povo que recebeu, porque o texto comunica. O texto comunica. E intencionalmente ele comunica alguma coisa. Por exemplo, a carta aos Hebreus tem sido meu objeto de estudo nos últimos meses. O que a carta aos Hebreus comunica? Comunica uma mensagem pastoral, por assim dizer, de exortação a um povo que está querendo largar a fé porque está sofrendo perseguição. Então eu tenho que olhar para o texto e pensar em quem está escrevendo, no esforço que quem está escrevendo está fazendo para aquilo. E olhar também para quem está recebendo aquela mensagem. Como vai receber aquilo? Então eu tenho que vestir a camisa do autor. Eu tenho que vestir a camisa do receptor. Eu tenho que entender do mundo da época. Eu tenho que entender cultura. Eu tenho que entender história. Eu tenho que entender também, muito importante, de teologia exegética, porque a Bíblia não foi escrita no português, ela foi traduzida para o português. Então, eu preciso entender que aquele texto, ele é uma tradução de um grego, ou de um hebraico, ou de um aramaico da Bíblia. Ah, mas eu não sei ler grego, hebraico ou aramaico. Traduções diferentes, versões diferentes da tradução para o português está aí para isso, para dar esse auxílio. Então eu preciso ter essa questão. E aí, por fim, é claro que eu não estou falando aqui na ordem, mas de acordo com o que eu estou lembrando, olhar o texto na perspectiva teológica. Como assim? Qual é a mensagem desse texto? Depois que eu sei do autor, eu sei do destinatário, eu sei do contexto, eu sei de tudo, o que esse texto quer ensinar? Qual é a mensagem? O que se aplica? E aí vem a hermenêutica. A exegese trabalha o texto, até a gente chegar na teologia do texto. O que o texto quer dizer? A hermenêutica vai dizer o seguinte: beleza, esse texto tem uma teologia que era válida para o povo daquela época, mas o que essa teologia que foi aplicada no povo da época tem a ver comigo? E aí entra a aplicação. Então percebe que se eu aplico bem, se eu ler bem e explicar bem, pregar dá trabalho. Pregar dá trabalho. Rapaz. Então, assim, é o que eu posso falar. E outra coisa, prega a Bíblia. Prega a Bíblia. Prega um sermão expositivo. Você entrou nessa prega a Bíblia, a gente já entra falando sobre a Bíblia agora. Isso. Tá? Pra gente caminhar pro final, isso, né? Pra conclusão. E você ainda tem uma palavra final ainda. Falando sobre a Bíblia. Agora, tipo assim, o público, no caso, já mais aberto, não é pregador, tá? Não é pregador, não é cantor, no geral. Como a pessoa começa a ler a Bíblia, foco, como a pessoa consegue focar na Bíblia, por onde começar, tudo sobre a Bíblia. Uma pessoa que quer ter contato com a Bíblia. Vamos lá. Primeira coisa, Bíblia é foco, disciplina, agenda. Tá chovendo, vou ler a Bíblia. Tá fazendo sol, vou ler a Bíblia. Aconteça o que acontecer, eu vou ler a Bíblia. Bom, esse é o primeiro passo. A Bíblia é a palavra de Deus. A nossa carne não gosta de Deus. Então tudo vai acontecer quando ler a Bíblia. A Bíblia é foco. Acordei atrasado, não consegui ler no ônibus, ler no caminho. Bíblia é foco, disciplina. Esse é o primeiro ponto. E quanto a metodologia ou alguma coisa nesse sentido, cara, a gente tem vários métodos, né, de leitura bíblica e tudo mais. Mas assim, eu aconselho que todo crente ele tem que fazer pelo menos 2 tipos de leitura. Primeiro é a leitura sistemática, de Gênesis a Apocalipse. Na ordem que está, de Gênesis a Apocalipse.
você vai entender com essa leitura que a Bíblia tem uma mensagem central. Ela não é só uma reunião de livros independentes entre si. Muito embora os livros independam do que diz respeito à sua escrita, a Bíblia tem uma mensagem central. Então, leitura sistemática e uma outra leitura voltada para a questão da compreensão, por exemplo, do novo convertido. Né? Ele precisa entender o Evangelho. Então, a gente começa pelo Novo Testamento. Eu sempre dou esse conselho. Porque no Novo Testamento você vai ler sobre Jesus, você vai ler sobre o Evangelho, você vai ler sobre os apóstolos, você vai ler as prescrições dos apóstolos. E aí você tem uma clareza, num primeiro momento, melhor para ler bem o Antigo Testamento. Né? E depois disso começar a fazer a leitura sistemática, cíclica, pelo menos uma vez no ano. Isso não é obrigação de pastor, isso é obrigação de crente. De crente. Pelo menos uma vez. Uma vez eu tava conversando, né, com um amigo e a gente abordou, né? Eu perguntei assim, cara, qual a necessidade, cara, de você ler a Bíblia toda? Por que eu tenho que ler a Bíblia toda, cara? Sendo que nunca foi dito a mim para lê-la toda, mas sim meditar. Aí a pessoa falou assim, não, mas todo crente tem que ler a Bíblia toda. Eu falei assim, beleza. Mas não é só ler por ler. Tem gente que lê só para colocar no currículo que leu. Jô Soares, antes de falecer, ele falou que leu a Bíblia 23 vezes. E aí, mudou o quê? Não mudou nada. Leu. Entende? Então, mais do que ler, vale meditar e compreender e entender aquilo que está lendo. Para mudar toda a perspectiva de vida, da família, da casa, o contexto geral. Né? O salmista disse no Salmo 119, o verso 97, ó, quanto amo a tua lei. Aí ele diz assim, ela é a minha meditação em todo o dia. Então, durante o dia, ele medita na Escritura. Mano, olhando para aquela câmera, ali, se o mundo dependesse de um conselho seu, tá? Olhando para aquela câmera, vamos colocar que você está sentado assim como está, tem uma câmera na sua frente assim como está, porém vai ser transmitido num telão. Esse telão é muito grande e vai abordar o mundo todo. E esse mundo, essa galera que está te ouvindo, depende de um conselho seu. Esse conselho que você vai dar tem o poder de nortear a pessoa tanto para o inferno, tanto para o céu. Você precisa ser assertivo nesse conselho. Qual o conselho que você daria? Conheçam a Cristo. Conheçam a Cristo. O autor aos Hebreus, no prólogo do texto, ele diz assim, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E ele disse que o Filho é a expressão exata do ser do Pai. Jesus comunica a identidade perfeita de Deus. E Jesus comunica a mensagem perfeita de Deus, plena de Deus. Conheça Cristo. Você vai conhecer quem Deus é e quem você deve ser. Esse é o conselho. Cara, mano, muito obrigado. A gente necessita da parte 2, tá? Eu vou te falar que de tudo que a gente conversou aqui, a gente não chegou na metade. De coração. Não deu. Coração. A gente vai elaborar um outro, tá? E a gente vai sentar e vai continuar, tá? Abordando. Tem muito mais coisas que eu quero extrair, que a gente poderia falar aqui, tá? Mas o nosso tempo é pouco, né? Mas eu sei que quem ganha, no caso, é quem vai estar nos ouvindo, tá? Eu quero ser grato a Deus por sua vida, por seu ministério, por sua família. Muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente, tá bom? E que Deus te abençoe no nome de Jesus. E a gente fica até aqui. Amém. Maravilha.